E aí turma do como é que cê está? Show? Bom, não ligo. Mas se tem uma coisa que eu ligo, é o maravilhoso Estados Unidos da América. Um esplendoso país. Bom, parando de falar baboseira, vamos falar um pouco sobre sua magnífica história. A data oficial da fundação dos Estados Unidos é 4 de julho de 1776, quando o Segundo Congresso Continental, representando as 13 colônias secessionistas, assinou a Declaração da Independência. Contudo, a estrutura do governo sofreu uma grande mudança em 1788, quando os artigos da Confederação foram substituídos pela Constituição dos Estados Unidos. A cidade de New York foi a capital durante um ano, antes do governo transferir-se para a Filadélfia. Em 1791, os estados ratificaram a Carta dos Direitos, 10 emendas à Constituição que proíbem as restrições às liberdades pessoais e garantem uma série de proteções legais. Os estados do norte aboliram a escravidão entre 1780 e 1804. Em 1800, o governo federal mudou-se para Washington, D.C., Distrito de Colômbia. No intuito de expandir seu território em direção ao oeste, o governo americano iniciou um ciclo de guerras contra as populações indígenas, que durou até o fim do século XIX. A guerra contra a Inglaterra, que acabou empatada, serviu para reforçar o nacionalismo americano. As tensões entre estados escravistas e abolicionistas, junto com o aumento dos desacordos entre o governo federal e os estatais, provocaram conflitos na expansão da escravidão nos novos estados. Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano e um grande abolicionista, foi eleito presidente em 1860. Antes que tomasse posse do seu cargo, os 7 estados escravistas declararam sua secessão, formando os Estados Confederados da América. O governo federal argumentou que a secessão era ilegal e, assim, teve início a Guerra Civil Estadunidense. Em 1867, os Estados Unidos compram da Rússia o Alasca, completado a expansão continental do país. Em 1898, o Havaí foi anexado pelos americanos. No mesmo ano, os americanos vencem a Espanha, anexando Porto Rico e as Filipinas. Quando começou a Guerra Mundial, os Estados Unidos mantiveram-se neutros, mas em 1917, uniram-se aos aliados, contribuindo com a derrota das potências centrais. Durante a maior parte da década de 1920, os Estados Unidos viveram um período de prosperidade. Em 1929, teve início a Grande Depressão, causada pelo aumento da dívida e um mercado de valores inflacionados. A este fato, o então presidente Franklin D. Roosevelt responde com New Deal, uma série de políticas de aumento da intervenção do governo na economia. Durante a fase inicial da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também foram neutros, mas, no dia 7 de dezembro de 1941, juntaram forças com os aliados contra as potências do eixo, depois do ataque japonês a Pearl Harbor, fato que ajudou os Estados Unidos a alavancarem sua economia. Os Estados Unidos foram o único país a enriquecer com a guerra. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, pondo fim à guerra perante a rendição japonesa. Entre 1958 e 1975, os Estados Unidos participaram de uma guerra contra o Vietnã e a perderam. A influência estadunidense, depois disso, atingiu níveis nunca antes alcançados em vários aspectos, tais como econômico, científico, tecnológico e cultural. Em 1969, os americanos chegam à Lua com o Apollo 11. O governo dos Estados Unidos influencia a política de vários países, promovendo golpes militares, financiando guerrilhas e derramando muito sangue por trás da máscara de libertar povos e instalar a democracia. O que se pretendia mesmo era aumentar o poder, a pilhagem de riquezas alheias e as áreas da influência. Com o desmanche da União Soviética e o consecutivo fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tornam-se a única superpotência do globo. Em 1991, participam da Guerra do Golfo, expulsando as tropas iraquianas que tinham invadido Kuwait. Os Estados Unidos da América são uma república federal formada por 50 estados agrupados, exceto o arquipélago do Havaí e o Alasca, situado a noroeste do Canadá. Ocupam a parte central do subcontinente norte-americano, estendendo-se por 4.000 quilômetros de leste a oeste e 2.000 quilômetros de sul a norte. Este país de grandes dimensões, o quarto maior do mundo, faz fronteira com o Canadá ao norte, com o Oceano Atlântico a leste, a sudeste com o Golfo do México e o Oceano Pacífico a oeste. Os territórios norte-americanos compreendem a ilha de Porto Rico, que possui status de Estado Livre Associado, a zona do Canal do Panamá, as Ilhas Virgens, no Caribe, e diversas ilhas ilhotas do Pacífico.
Sua capital é Washington e está situada no Distrito de Colômbia. De este a oeste, há 5 grandes unidades geomorfológicas: a planície litoral atlântica, a cadeia dos Apalaches, a planície central, as montanhas rochosas e terras altas do oeste e a cordilheira da costa. Dadas as dimensões deste país, há ali um grande número de paisagens climatobotânicas. O clima polar aparece no norte do Alasca e é o de menor representatividade do país. O clima continental úmido aparece basicamente a oeste do rio Mississippi e os Montes Apalaches, na metade norte desta região, também podendo ser encontrado em alguns pontos a oeste das Montanhas Rochosas. O clima seco das latitudes médias aparece nas zonas centrais dos Estados Unidos a este do rio Mississippi e em muitas depressões das Montanhas Rochosas. O clima marítimo da costa oeste tem pouca representação, limita-se a uma estreita faixa da costa do Pacífico, desde o norte da Califórnia até a fronteira com o Canadá e na costa do Alasca. O clima mediterrâneo também aparece numa faixa muito estreita da costa oeste. O clima subtropical úmido aparece em todo o sudeste estadunidense, desde a metade sul da costa este até quase a fronteira com o México, por boa parte do Golfo do México e penetrando em direção ao interior pelo sul das planícies centrais. O clima subtropical seco está nas imediações do deserto do sul. O clima tropical seco aparece nos vales do sul das Montanhas Rochosas. Em relação à vegetação, nos Estados Unidos encontramos a tundra, que ocorre na costa do Alasca, desde o norte ao sul e acontece numa estreita faixa próxima da costa. O bosque boreal, que se desenvolve em todo o centro do Alasca. O bosque de coníferas, que se desenvolve por todo o oeste do Mississippi até a costa, desde os Grandes Lagos e descendo muito ao sul graças aos Montes Apalaches. O bosque mediterrâneo está localizado numa estreita faixa do centro e do sul da Califórnia. O bosque subtropical úmido aparece em volta do Golfo do México e na Flórida e vai em direção ao interior ao longo do rio Mississippi. As estepes estão muito desenvolvidas na zona central daquele país desde as Montanhas Rochosas até o rio Mississippi. O deserto ocorre em diversos graus, no interior dos vales baixos da metade sul das Montanhas Rochosas e ao longo da fronteira com o México. Os mangues ocorrem desde a Flórida até a fronteira com o México. População: 322,3 milhões de habitantes. Estimativa 2016. Grupos étnicos: brancos, 79,96%. Negros, 12,85%. Asiáticos, 4,43%. Indígenas nativos e do Alasca, 0,97%. Nativos do Havaí e outras ilhas do Pacífico, 0,18%. Duas ou mais raças, 1,61%. Estimativa de julho de 2014. Línguas: inglês, 82%. Espanhol, 10,8%. Outras línguas indo-europeias, 3,8%. Línguas asiáticas e das ilhas do Pacífico, 2,7%. Outras, 0,7%. Estimativa 2015. Religiões: protestantes 51,1%, católicos 23,9%, mormons 1,8%, outros cristãos 1,7%, judeus 1,7%, budistas 0,7%, muçulmanos 0,6%, outros não especificados 2,5%, não afiliados 12,1%, nenhum 4%. Estimativa anos de 2014. Os Estados Unidos são uma república federal presidencialista. No nível federal, o principal oficial do poder executivo do país é o presidente, eleito por um colégio eleitoral. O candidato à presidência que obtém a maioria dos votos do colégio eleitoral em uma dada eleição presidencial é o vencedor desta eleição. O poder legislativo americano é exercido pelo Congresso, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Cada estado tem direito a 2 senadores e a um número de representantes proporcionais à sua população. O poder judiciário pertence aos tribunais federais, dos quais a maior é a Suprema Corte. Cada estado possui direito a um certo número de votos no colégio eleitoral, que é proporcional à sua população. Os Estados Unidos têm uma economia mista capitalista, que é abastecida por recursos naturais abundantes, uma infraestrutura bem desenvolvida e pela alta produtividade. Eles são o maior importador e terceiro maior exportador de bens, embora as exportações per capita sejam relativamente baixas. Em 2008, o déficit comercial total do país foi de 696 bilhões de dólares. Canadá, China, México, Japão e Alemanha são os seus principais parceiros comerciais. Os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, bem como o seu maior importador. Além disso, é o maior produtor do mundo de energia elétrica e nuclear, assim como de gás natural liquefeito, enxofre, fosfatos e sal.
tendo assim um PIB de 19,36 trilhões de dólares, maior PIB mundial, e uma renda per capita de 57.466 dólares e 79 centavos. Saúde. O sistema de saúde americano gasta muito mais que qualquer sistema de saúde de outra nação, seja em gastos per capita ou em percentagem do PIB. Os Estados Unidos são sede dos melhores hospitais do mundo e são líder em inovação médica. Grande parte das instalações médicas são de propriedade privada, que contam com alguns subsídios do governo local. No entanto, ao contrário de todos os outros países desenvolvidos, os Estados Unidos são o único país do mundo ocidental que não tem um sistema de saúde pública universal. Educação. A educação pública americana é operada por governos estaduais e municipais, sendo regulada pelos Departamentos de Educação dos Estados Unidos através de restrições. De acordo com a Unesco, os Estados Unidos são o segundo país com o maior número de instituições de educação superior no mundo, com um total de 5.758, com um ponto médio de 15 por cada estado. Lá encontram-se algumas das universidades mais prestigiosas e de maior fama no mundo, como Harvard, Berkeley, Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Transportes. Sendo um país desenvolvido, os Estados Unidos contam com uma avançada infraestrutura de transportes. 6.465.799 quilômetros de autoestradas, 226.427 quilômetros de vias férreas e 41.009 quilômetros de vias fluviais. A maior parte dos seus habitantes utiliza o automóvel como o principal meio de transporte. A literatura americana é originada da literatura inglesa. Seus principais escritores são Ernest Hemingway, Jack London, Charles Bukowski e John Hersey. As principais obras estadunidenses são Black Boy, de Richard Wright, Sangue Sábio, de Flannery O'Connor, e On the Road, de Jack Kerouac, entre outros. Já o cinema americano tem um sucesso estrondoso, é a maior indústria do mundo. Hollywood tornou-se símbolo dessa indústria, apesar de não ser a única que produz filmes por lá. A era de ouro do cinema americano começou logo depois da Grande Depressão, quando os filmes eram uma ótima forma de elevar a população. Outra coisa muito popular mundialmente é a música. O blues foi um dos primeiros gêneros puramente americanos. Dele se derivou o jazz, o folk, o country, rock, funk, tendo a maioria dos gêneros tem bases afroculturais. Hoje em dia os estilos de música mais comuns americanos é o hip hop, o trap e o pop. Já a culinária é bem conhecida por conter comidas fortes como ovo, bacon, hambúrgueres. Algumas comidas típicas americanas são waffles, fried chicken, cookies e steaks. Seus feriados são Ano Novo, 1º de janeiro, dia de Martin Luther King Jr., comemorado na terceira segunda-feira de janeiro, President's Day, ou Dia do Presidente, comemorado na terceira segunda-feira de fevereiro, Memorial Day, ou Dia do Soldado Morto em Combate, comemorado na última segunda-feira de maio, Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, Dia do Trabalho, comemorado na primeira segunda-feira de setembro, Columbus Day, ou Dia de Colombo, comemorado na segunda segunda-feira de outubro, Veterans Day, ou Dia dos Veteranos, comemorado em 11 de novembro, Dia de Ação de Graças, comemorado na quarta quinta-feira de novembro, e Natal, 25 de dezembro. Os Estados Unidos possuem muitos pontos turísticos. Entre eles, os mais famosos são Estátua da Liberdade, Nova York, a Casa Branca, Washington DC, Pier 39, São Francisco, Magic Kingdom, Orlando, Cataratas do Niágara, Nova York e Ontário, Strip, Las Vegas, Union Station, Washington, Central Park, Nova York, e a Times Square, Nova York.